terceira e última mensagem do profeta Ageu. É uma série de mensagens, dividimos o livro do profeta Ageu, que é um profeta messiânico, que é uma palavra profética, e dividimos em 3 partes. E hoje é a última parte desse estudo, querido. Então, vou convidar você a abrir a tua palavra no livro de Ageu. Se você quiser também acompanhar aqui no telão, nós vamos ler do 10 ao 23. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto você vai achando, aqui no telão já está na nossa versão NVI, que diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós que voltassem para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Verso de número 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, verso 23, para finalizar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e lhe darei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Vamos estar orando para Deus falar conosco através da palavra. Feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz neste momento. Precisamos ouvir a Tua palavra incendiando nossos corações, trazendo direção, trazendo, meu Pai, sabedoria, trazendo estratégia, trazendo, Senhor, arrependimento, esperança, trazendo, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração, mente, ouvido, para recebermos a Tua poderosa palavra nesta manhã. A Tua palavra, Senhor,
que é uma palavra de milagre, a tua palavra que é uma palavra de esperança, a tua palavra que nos leva à conclamação de santidade, a tua palavra, Senhor, que nos leva à conclamação de uma confiança num bom futuro, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nesta série de mensagens do profeta Ageu, Ageu traz 4 mensagens para o povo de Israel. A primeira mensagem que Ageu trouxe foi quando o povo estava indiferente pela construção do templo do Senhor. Quando Deus então tira Israel da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos de cativeiro no exílio, Deus então levanta o seu ungido Ciro, no qual emite um decreto que aqueles que quisessem voltar para a sua terra, poderiam voltar e reconstruir a sua cidade e seu país. Então alguns judeus, querido, eles voltam para Jerusalém, só que eles se esquecem de construir o templo do Senhor. E então Ageu é levantado por Deus para chamar a atenção do povo, aonde eles só estavam se preocupando com as suas casas, com seus trabalhos, com as suas riquezas, em prosperar, e se esqueceram do templo do Senhor, se esqueceram da casa do Senhor. E Deus então exorta o povo a reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído pelo Império Babilônico. Então o profeta Ageu traz uma mensagem e diz assim: povo de Deus, vocês estão se preocupando com as suas casas luxuosas, vocês estão se preocupando somente com os seus trabalhos, plantar, colher, se enriquecer, e se esqueceram da minha casa, diz o Senhor. Então Deus castiga o povo, querido, e Deus não envia chuva, Deus não, naquele ano não tem colheita, e Deus diz assim para eles: vocês tem que parar para pensar o que está acontecendo com vocês. Por que é que vocês não estão prosperando? Por que é que vocês não estão tendo colheita? Eu mesmo, o Senhor de toda a terra, eu não mandei chuva, eu não deixei que vocês tivessem colheita, eu mandei seca, para que vocês percebam que vocês têm que cuidar do templo do Senhor. Então o povo recebe aquela palavra e começa então um arrependimento, e eles começam a construir o templo. Mas, querido, quando eles começam a construir o templo, vem um desânimo, vem uma dificuldade financeira, vem a perseguição de Artaxerxes, dos samaritanos, e o povo desanima. Então Deus, numa segunda mensagem do profeta Ageu, Deus levanta Ageu para trazer motivação para o povo, e diz assim: sejam fortes, sejam corajosos, retomem os trabalhos na casa do Senhor. É necessário ter o templo do Senhor para que vocês me adorem. Então o povo, então, mais uma vez, com aquela palavra do profeta, eles começam a ter ânimo, coragem, e retomam a construção do templo. Queridos, aí vem a terceira mensagem do profeta Ageu. Quando o templo está construído, os mais velhos, aqueles que conheceram o templo de Salomão, eles começam a chorar. Por quê? Porque o templo de Zorobabel, perto do templo de Salomão, em estrutura era menor, não era tão rico, não era tão poderoso quanto o templo de Salomão. A engenharia, alguns engenheiros dos Estados Unidos fizeram um levantamento. Se fosse para construir o templo de Salomão hoje, tudo que foi colocado no templo, cada material, o seu tamanho, hoje se gastaria 7 bilhões de dólares, irmão. Olha só como era o templo de Salomão. Só no Santo dos Santos, eu falei quinta-feira passada, tinha 600 quilos de ouro. Você imagina um quilo de ouro quanto é? Uma aliança, irmão, de ouro. Quanto que é uma aliança de ouro? É caríssimo. Você imagina 600 quilos de ouro só no Santo dos Santos. Então o templo de Salomão eram pedras preciosas. Na realidade, na tradução original, não é a palavra templo, é palácio. Salomão construiu um palácio para Deus. Ele pegou do seu pai Davi todo o projeto, pegou do seu pai Davi todo o dinheiro que Davi tinha guardado para construir
o palácio. Foi uma das maravilhas do Antigo Testamento. Mas agora, querido, Zorobabel, que é o governador de Judá, quando eles reconstroem o segundo templo, perto desse templo de Salomão era muito simples, muito pequeno. Não se comparava com a grandeza do templo de Salomão. Então os mais jovens que não conheceram o templo de Salomão, eles choram de alegria. Mas os mais velhos que conheceram o templo de Salomão, eles choram de tristeza. E a Bíblia diz que naquele dia houve uma mistura de choro de alegria com choro de tristeza. Enquanto Deus vê o povo ali chorando de tristeza, porque era um templo menor, mais simples, então Deus diz assim: Ageu, fala para o meu povo, se eles estão chorando porque eles pensam que esse templo é menor que o outro, eles estão chorando porque eles pensam que esse templo é menos importante do que o outro, diga para eles, Ageu, que a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia! Sabe por que Deus estava falando isso, querido? Porque na terceira mensagem de Ageu, Ageu já está profetizando sobre Jesus. Por que um templo mais simples, a glória dele vai ser maior que a glória do primeiro templo? A glória do primeiro templo, querido, a Bíblia diz que quando Salomão orou, Deus manifestou a glória, os sacerdotes não podiam entrar no templo, de grande era a glória do Senhor, não conseguiam ficar em pé, a glória do Senhor tomou todo aquele ambiente. Imagine vocês um palácio precioso, ouro, prata, bronze, um templo para adorar ao Senhor. E agora o templo de Zorobabel, mais simples, mais humilde, menos, não tinha tantas riquezas quanto o templo de Salomão. E por que é que o profeta disse, a glória dessa casa vai ser maior que a da primeira? Porque Ageu já estava profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, sobre aquele templo de Zorobabel, entraria o Rei da Glória. Por isso que a glória da segunda casa era maior que a da primeira, querido. No versículo de número 2 ainda, quando Ageu diz assim, olha, fala para o meu povo que eu sou o dono do ouro e o dono da prata. O ouro e a prata que vocês viram lá no templo de Salomão fazia parte da estrutura, mas agora no segundo templo, o dono do ouro e da prata entra no templo agora. Aleluia, queridos. Por isso que então Ageu agora vai levantar a quarta mensagem, que é o que nós vamos compartilhar hoje. E esta mensagem é um chamado à santificação, queridos. Quando o profeta, então, ele faz um chamado a uma consciência pura e uma confiança no futuro. Porque o profeta Ageu, querido, ele diz assim, que os judeus quando esperavam pela primeira chuva, que regaria a nova safra, Ageu agora faz duas perguntas para os sacerdotes. E é uma parábola muito interessante, porque ele pergunta, nós lemos aqui no texto, a primeira pergunta é, vocês têm que entender que o sacerdote naquela época, ele usava veste santa e sacrificava no templo do Senhor. Então o profeta pergunta assim, se vocês pegarem um pedaço dessa carne que está santificada ao Senhor, colocar nas suas vestes que são consagradas ao Senhor, e vocês que são consagrados ao Senhor, levarem esse pedaço de carne e tocarem outras coisas, vai santificar as outras coisas? E os sacerdotes disseram não. Então o profeta Ageu faz uma segunda pergunta. Se vocês tocarem num corpo morto, vocês são considerados imundos. Pela lei, quem tocasse no morto era considerado imundo. E se essa pessoa que foi considerada imunda tocar em outras coisas, tornará as outras coisas imundas? Eles disseram sim. O que Deus estava querendo ensinar o povo, querido? Deus estava chamando a atenção do povo, porque o povo estava adorando a Deus sem santidade. O povo precisava se purificar para oferecer culto ao Senhor no templo reconstruído. Então o que Deus estava falando era o seguinte, se uma pessoa que está com saúde, querido, vai até uma pessoa que está enferma, a pessoa que está em saúde não passa a saúde para o enfermo, mas o enfermo que está com enfermidade, ele pode passar a enfermidade para quem está com saúde. Vou dar um exemplo para a gente entender. Nos dias de hoje,
Se tem uma pessoa que está com coronavírus, testou positivo para Covid, e você está bem, cheio de saúde, você não tem Covid. Quando você vai até essa pessoa e tem contato com essa pessoa, a tua saúde não vai curar a Covid da pessoa, amém? Mas a pessoa que está com Covid, ela pode te contaminar, sim ou não? E sim, é isso que Deus está falando aqui nessa parábola. E Deus está chamando a atenção do povo, por quê? O povo então construiu o templo, querido. Mas o povo está lá prestando culto, louvando, adorando, ofertando, mas sem santidade, sem pureza. Estão contaminados, estão imundos, mas estão prestando culto, querido. Então Deus chama a atenção do povo e diz assim: olha, vocês estão fazendo de qualquer maneira, vocês estão prestando culto, estão ofertando, estão adorando, estão pregando, mas vocês precisam se santificar. Vocês estão contaminados, e a minha obra não pode fazer com contaminação. A minha obra, o meu culto tem que ser com pureza, tem que ser com santidade, não pode ser de qualquer maneira. Deus está chamando a atenção do povo, Deus está trazendo uma exortação muito profunda na vida do povo, queridos. Eles, antes de começarem a construir o templo, Deus falou: vocês não estão percebendo? Antes de vocês construir o templo, a Bíblia diz que o preço dos cereais havia sofrido uma redução de 50%. E a Bíblia também fala que o preço do suco de uva caiu 60%. E Deus está falando: vocês não estão percebendo que o preço das coisas desvalorizaram? Você foi para ter uma colheita de 100 e só colheu 50. Você foi para ter uma colheita de 100% e só colheu 40%. Eu fiz tudo isso para que vocês entendam que é necessário vocês se santificarem para depois prestar culto. Amados, nós precisamos entender, querido, que Deus se preocupa mais com a vida do ofertante do que com a oferta. Deus se preocupa mais com a vida do pregador do que com a pregação. Deus se preocupa mais com o adorador do que com a adoração. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, sem santidade, sem se purificar. Quantos entendem o que Deus está falando conosco hoje, queridos? Aleluia! Continuando no texto, querido, Deus fala assim: olha, desde o dia em que o templo começou a ser construído, aí o seu futuro vai ser abençoado. O que é tremendo desse Deus? O nosso Deus é um Deus de aliança, Ele não quebra a aliança. Ele é um Deus fiel. E todas as vezes que nós quebramos a aliança, quando nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, Deus vem e nos corrige, Deus vem e nos disciplina. Mas Deus continua nos amando. Assim era com o povo de Israel, querido. O povo de Israel pecava e Deus castigava. O povo de Israel se arrependia e Deus fazia o povo prosperar. E foi assim, meu irmão, desde o começo. Desde o começo, lá com Noé, depois com Abraão, Isaac, Jacó. Foi assim com Moisés. Quando o povo ficou 400 anos de servidão, Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, fala para o meu povo que o seu clamor tem chegado até os meus ouvidos. Fala para o povo, Moisés, que eu vou descer e eu vou abençoar, eu vou libertá-los dessa escravidão, eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Depois de Moisés vem Josué, que tem que estruturar a nação, conquistar as outras nações, transformar um povo que era escravo agora numa nação, queridos. Depois vem todos aqueles reis bons, reis maus. E a Bíblia é assim: quando o rei era mau, vinha juízo de Deus. Quando o rei era bom, vinha avivamento sobre o povo. Isso é toda a Bíblia e continua nos dias de hoje, amados. Quando Davi restaura toda a adoração. Quando Davi, querido, quem prosperou Israel foi o rei Davi. Por quê? Porque Deus era com Davi.
As nações não se levantavam mais com Israel, porque Davi, meu irmão, como ele era um homem de Deus, foi o rei que mais conquistou. Israel cresceu, Israel ficou poderoso e nenhuma nação ousava se levantar mais contra o reinado de Davi. Davi então agora tem Salomão e passa todos os recursos, porque Davi queria construir o templo. Só que Deus falou: Davi, você foi um homem sanguinário, um homem de guerras. Deixa que o seu filho Salomão construirá o templo. Então, meu irmão, Davi passa toda a planta do templo. E Davi passa todos os recursos para Salomão. É gostoso construir assim, né? Te dão o terreno, te dão o dinheiro e te dão a planta. Salomão não precisou fazer nada, porque Davi já tinha feito tudo, querido. Então Salomão levanta esse grandioso templo, onde o Senhor era adorado. Mas depois, você que gosta de história, querido, o povo de Israel pecou, se afastou de Deus, não queria mais saber. E aí o que aconteceu? Deus levanta o império babilônico que vem e destrói o templo, destrói Jerusalém. Levam eles cativos durante 70 anos. O povo fica escravo na Babilônia. Um povo de Deus, irmão, que era próspero, agora está como escravo. Por quê? Porque virou as costas para Deus, porque se esqueceu de Deus. Então, depois de 70 anos, Deus usa Ciro. E agora os judeus, eles voltam, reconstroem um templo. Zorobabel agora, que é o governador de Judá, tem essa missão. Porque é da linhagem davídica, e Jesus é da linhagem de Zorobabel. Então agora, querido, Deus levanta o profeta Ageu, para trazer essas 4 mensagens para o povo. E agora nós vemos aqui, no texto, que então, Deus diz assim: desde o dia em que o templo começou a ser construído, o seu futuro será abençoado. E é tremendo, irmão. Deus, na sua misericórdia, às vezes a gente erra, peca, e Deus, com a sua misericórdia, Ele nos dá uma oportunidade para voltar. Deus dá mais oportunidade. Deus é tardio em irar-se. Deus vai dando várias oportunidades para a gente voltar. E a gente não volta, então Ele tem que nos disciplinar como um pai que nos ama. Mas aqui é interessante que Deus diz assim: a partir do momento que vocês começaram a construir o templo, agora não vai demorar para eu te abençoar, porque eu começo a te abençoar a partir de agora. Aleluia, irmão. Isso quer dizer, queridos, se você ficou indiferente, se você ficou frio, se você se afastou, se você ficou na zona de conforto, volte hoje para o Senhor, e a partir de hoje o Senhor começará a te abençoar. Aleluia. Se preocupe com o templo, se preocupa com as coisas do Senhor, se envolva com as coisas do Senhor, amado. Não se preocupe só com o seu salário, só com a sua casa, só com os seus bens, só em viajar. Não, se preocupe com a casa do Senhor, com o templo do Senhor, com o ministério. Se preocupe, meu irmão, em servir ao Senhor no culto. Se preocupe com essas coisas, porque é mais o que o povo de Israel não entendeu. É que mais importante que ele cuidar das casas deles, eles tinham que cuidar do templo. O que o povo de Israel não entendia é um versículo que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A casa, o carro, o salário, as viagens, Deus vai acrescentar, irmão. Mas primeiro tem que estar Deus na nossa vida. Aleluia. Então Deus novamente agora vai falar através do profeta Ageu. E querido, e você percebe que o tempo de uma profecia para outra foram 2 meses. Quando o povo estava desanimado, Deus falou, o povo se animou, passou 2 meses, já estava tudo ruim de novo. E aí Deus levanta Ageu novamente. Só que agora, amados, o povo então entende e o povo começa a ser abençoado novamente. Porque agora eles estão focados no templo, focados na adoração. Eles tiram a contaminação, tiram a impureza. Eles começam a se santificar. E Deus começa a abençoar. Aleluia. E agora Deus então levanta o profeta Ageu e traz uma profecia agora para Zorobabel. E diz aí, essa profecia, Ageu está se referindo
do tempo que Cristo governará sobre as nações. Quando Ageu diz assim: Zorobabel, estremecerei céus e terra, abalarei reinos, os reinos serão destruídos. Irmão, se você gosta de estudar a história, você vai ver que todo o império que se levantou acabou. O Império Babilônico, ele dominava mais de 3 mil milhões de quilômetros de território, irmão. Era um império poderoso. 3 milhões de quilômetros. Sabe o que é 3 milhões de quilômetros? É o que o Império Babilônico dominava no mundo. Só que depois do Império Babilônico veio o Império dos Medos e dos Persas. E depois do Império dos Medos e dos Persas, que foi esse que Deus levantou Ciro para trazer o povo de volta, se levantou o Império Grego. Mas depois do Império Grego acaba e se levanta o Império Romano. Mas depois do Império Romano também é abalado, irmão. O que eu estou querendo te dizer? Que todos os grandes impérios são abalados. Mas o reino de Deus não é abalado. O reino de Deus, ele permanece para sempre. E nós somos do reino de Deus. Aleluia! Então Ageu agora está falando sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que no último verso, Deus fala sobre um anel de selar. Esse anel de selar era o anel que o rei tinha para selar suas leis. Se não tivesse o selo do anel, aquele ali não tinha autoridade, não tinha validade. Mas quando tinha o selo do anel do rei, irmão, era lei e acabou, e não podia ser revogado. E Deus fala assim para Zorobabel: Zorobabel, eu colocarei sobre você um anel de selar. Aleluia. Sabe, queridos, na época de Ageu, onde o Império Persa governava, sobre esse império magnífico, grandioso. Mas agora Deus está falando: Zorobabel, diante das nações, parece que vocês são pequenos. Diante das outras nações, parece que vocês são os mais fraquinhos. Mas eu te darei autoridade, e as nações serão abaladas. Aleluia. Assim como ele estava se referindo a Cristo, que quando Jesus voltar, querido, ele abalaria todos os reinos. Aleluia. E interessante que esse templo de Zorobabel, quando Jesus vem na terra, ele entra nesse templo. Aleluia. E lá no templo de Salomão, que tinha a presença de Deus, que tinha a glória de Deus, agora no templo de Zorobabel tem o próprio Shekinah de Deus. Está o Rei da Glória dentro do templo, meu irmão, abalando todos os reinos, com autoridade, com poder, aleluia. E ainda esse texto se refere à segunda volta de Cristo, quando Jesus voltará novamente, amados, e vai de novo abalar todos esses reinos, aleluia. Resumindo esse texto aqui, queridos, para nós orarmos, nós temos que entender que o pecado prejudicava o andamento do templo. Eu sei que hoje nós somos o templo espiritual, onde o Espírito Santo habita. Você é o templo de Deus, eu sou o templo de Deus, onde Jesus habita, onde o próprio Deus habita em nós. E nós temos que entender, quando estamos em pecado, isso prejudica o andamento do templo. E eu sei que você fica preocupado: Senhor, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que vai acontecer, como é que vai ser no dia de amanhã. O mesmo dono do ouro e da prata continua sendo o dono do ouro e da prata hoje, meu irmão. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus, querido, ele é a fonte de todas as nossas realizações. É Deus que move pessoa, é Deus que move situações. Se você perseverar em se santificar, se você perseverar em servir ao Senhor, meu irmão, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Aleluia! Se Deus pede algo para fazer, Ele te dará todos os meios necessários para você realizar, querido. É Deus que move, é Deus que faz. Quando Deus mandou a gente começar a igreja, a gente não tinha um centavo na carteira, não tinha um real no bolso, mas nós sabíamos que era Deus que estava mandando fazer, e por isso Deus foi trazendo tudo aquilo que nós precisávamos para fazer, querido. Porque aquele que dá a visão é aquele que te dá a provisão também. Aleluia! Agora nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro não pode ser o nosso Deus.
O nosso Deus tem que ser Jesus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ser rico é pecado? Não. Não é. Abraão era rico. Jó era rico. Davi era rico. Salomão era rico. E eram homens de Deus, irmão. Então ser rico não é pecado. Mas o amor ao dinheiro é pecado. Por isso que a Bíblia diz assim: não tem como você servir ao dinheiro e a Deus. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não tem como servir os dois. A Bíblia chama o dinheiro de Senhor, de Mamon. Por quê, meu irmão? O que luta no coração de um servo de Deus, pelo senhorio do seu coração com Jesus, é Mamon. É o dinheiro. Onde as pessoas hoje, a gente está vendo, matando por dinheiro. Nossos governantes matando vidas por dinheiro, por poder. Por quê? O Senhor do coração deles, qual é? É o dinheiro. Eles não estão preocupados com vidas, eles estão preocupados com o dinheiro. Porque o Senhor do coração deles não é Jesus Cristo, é o dinheiro. Então isso é o pecado. O dinheiro tem sido tentação e fragilidade para muitas pessoas. Nós temos que entender algo, querido. Quem é o dono de tudo? Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Ele é soberano. Ele dá, Ele tira. O que você tem na sua vida é presente de Deus. Agora você não pode esquecer que Ele é o dono de tudo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, meu irmão. Sabe a casa que você tem? Não é sua, é de Deus. Sabe o carro que você tem? Não é seu, é de Deus. Sabe o trabalho que você tem? Não é seu, é de Deus. Sabe, meu irmão, a igreja que nós estamos aqui hoje não é nossa, é de Deus. Nós somos o quê? Administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. E se nós não administrarmos direito, nós entristecemos o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se vocês não forem fiéis das riquezas da terra, como Deus colocará as riquezas verdadeiras, celestiais na nossa mão? Querido, preste atenção: quem não administra bem o seu dinheiro, impede as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Nós temos que ser bons administradores e entender que Deus é o dono de tudo. Reconhecer que o que temos não é nosso, é tudo dádiva de Deus, amado. Agora, Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Deus é milionário, sim ou não? Ele é o dono de tudo, amém? E por que é que às vezes temos pouco? Se Deus tem tudo. Sabe por quê, querido? Porque Deus dá a cada um na medida da sua necessidade. Quando a gente ter pouco, não significa que o Senhor não está conosco. E ter muito também não significa que Deus está com quem tem muito. Ih, pastor, agora deu um tilt na cabeça. Tico e o teco agora saiu faísca. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, Deus escreve carta a 7 igrejas. Para uma igreja chamada Esmirna, ele escreveu assim: tu és pobre, mas diante de Deus, tu és rica. Numa outra igreja, a igreja de Laodiceia, Deus disse o seguinte: tu és rica e abastarda, mas diante de Deus você é pobre, miserável e nu. E para a igreja de Filadélfia, ele escreveu: mesmo tendo pouca força, eu coloquei uma porta aberta diante de você. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Aleluia, querido. Você pode estar com pouca força, mas você não pode perder o teu amor por Deus. Você não pode perder a tua santidade. Ainda que o inimigo toque provisoriamente nas suas finanças, no seu emprego, na sua casa ou no seu carro, mas ele não pode tocar na sua santidade. Ele tocou em todas as áreas de Jó, mas na santidade de Jó, ele não tocou. Porque a Bíblia diz que mesmo Jó perdendo tudo, ele continuou adorando ao Senhor. E aí eu me lembro daquele testemunho do pastor. Um homem de Deus, um profeta de Deus, empresário, profeta e apóstolo. Milionário.
Mas uma certa época da vida dele, o diabo colocou um câncer na esposa dele. E a esposa dele estava morrendo no hospital, quase já sem esperança. E ele orando pela esposa. E um dia, ele estava num ambiente com várias pessoas. E ele é um pastor renomado, ele é conhecido no Brasil e no mundo. E num ambiente com muitas pessoas, o diabo quis envergonhá-lo. E o diabo se manifestou numa pessoa no ambiente que ele estava e falou na frente de todo mundo: eu coloquei câncer na tua mulher. E começou a falar um monte de coisa que o diabo estava fazendo. As empresas parece que travou. Estava passando um tempo difícil. E o Satanás disse assim: eu que fiz isso. E quis envergonhá-lo diante de muita gente. Porque quando às vezes a gente passa uma luta, irmão, muitas pessoas falam: ih, está em pecado, por isso que está passando isso. É ou não é verdade? As pessoas julgam, sem saber o que está acontecendo, mas ih, ó, perdeu o carro, perdeu a casa, ih, está em pecado, hein? Aí esse pastor falou para Satanás assim: é verdade, Satanás. Tudo isso que você falou é verdade. Você pôs câncer na minha esposa, as empresas estão com dificuldade. Você tocou em muitas áreas da minha vida, mas você não tocou na minha santidade. Deus agora visitou a mulher e curou o câncer dela. Regenerou todas as células do corpo dela, querido. Aleluia. Deus hoje está nos chamando para a santidade. Deus hoje está fazendo um chamamento para a santidade. Eu não sei como foi a tua vida até ontem à noite, irmão, mas hoje comece um novo nível de santidade com o teu Deus. Hoje Ele nos chama e Deus fala: você pode confiar no futuro, porque se a partir de hoje você começar a se santificar, a partir de hoje eu já começo a te abençoar. Aleluia! Vamos se colocar em pé para orar, queridos, em nome de Jesus. Grupo de louvor.